A gasolina comercial, ela apresenta uma determinada porcentagem da parte de hidrocarbonetos que eu coloquei aqui como gasolina e de etanol. Lembrando, galera, que não é apenas, os hidrocarbonetos com etanol, eu tenho outras substâncias ali, mas a gente está fazendo apenas uma visão, digamos assim, da maior parte da composição da gasolina comercial. A nossa legislação, ela fala que você tem que ter uma determinada porcentagem ali, para estar dentro das normas, e o teste da proveta nada mais é do que uma metodologia para você descobrir qual é o teor de etanol nessa gasolina comercial. Então a gente precisa ver, por exemplo, que essa gasolina ela apresenta aí como um dos hidrocarbonetos presentes, 2,2,4 trimetilpentano, tá? Ó, 2,2,4 trimetil o quê? Pentano. Esse daqui é um cara ali presente na gasolina e aqui a gente tem a estrutura do etanol. O que a gente observa aqui na estrutura do etanol? Percebam que eu coloquei em cores aqui diferentes, que o etanol ele apresenta o quê? Uma hidroxila alcoólica que me gera um efeito polar e eu tenho uma cadeia carbônica aqui que me gera um efeito apolar. Ou seja, o etanol ele é uma molécula que apresenta dupla afinidade com relação a solventes, Então o etanol ele é anfifílico, ele se dissolve tanto na água quanto na gasolina. E dentro desse fundamento a gente vai procurar agora entender como que funciona o teste da proveta. Inicialmente você vai encher uma proveta, que é esse recipiente aqui usado em laboratório. Você vai colocar 50 ml de água salgada, Então você vai colocar água com cloreto de sódio a 10%. Esse cloreto de sódio presente aqui na água, no caso constituindo uma solução aquosa salina, de cloreto de sódio. Nessa concentração, ele tá ali justamente para poder aumentar a polaridade. E aí o que vai acontecer? Esse etanol que está presente na gasolina comercial, que você vai fazer a análise, o etanol ele vai ter mais afinidade por essa solução aquosa salina do que pelo hidrocarboneto. Então, assim, de uma maneira bem básica, assim, para vocês entenderem, o etanol ele migra da gasolina para a solução aquosa e a gente colocou aqui um exemplo para você entender como que poderia ser o resultado. Então, percebam que aqui a fase aquosa subiu de 50 para 62,5 ml. O que isso você vai interpretar? Que você tem 12,5 mililitros de quê? De etanol dentro dos 50 ml de gasolina analisado. Moral da história: quando você quer saber a porcentagem, você tem que ficar ligado que, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, 50 ml é o volume de gasolina que você está analisando, ou seja, é 100% da gasolina comercial. E aí dentro dessa gasolina comercial, a gente acabou de identificar que 12,5 mililitros é o etanol que migrou da gasolina para a solução salina. Então você vai colocar aqui, 12,5 ml, e aí fazendo o cálculo você chegaria a 25% de etanol nessa gasolina comercial. Então nesse exemplo aqui a gente teria 25% de etanol, consequentemente o restante seria a parte de hidrocarbonetos, enfim. Uma dica que eu dou para vocês: tomem muito cuidado, que geralmente às vezes eles colocam alternativas como, por exemplo, 12,5% para você marcar errado. Toma muito cuidado com isso, tá?